Bom dia, quero saudar a todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Estamos aqui passando nesta manhã do dia 24 de outubro, terça-feira. Estamos aí mais uma vez para a nossa palavra e oração da manhã. Amém? Como está você neste dia? Você que já inicia aí sua jornada de trabalho, você que está indo aí para o seu trabalho, já está na condução própria ou transporte público, você que está indo para a sua escola, para a sua faculdade, que você possa ter um dia grandemente abençoado debaixo da presença e da paz do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos já dar início à nossa mensagem, à nossa palavra e oração da manhã, lembrando a você que se você quiser deixar aí nos comentários o seu testemunho, você que está sendo abençoado neste canal, você que quer pedir oração, você pode deixar a causa pela qual você quer que ore e também você pode colocar, se você não quiser colocar o seu nome, você coloca só a causa pela qual você quer que ore. Amém? No nome do Senhor Jesus Cristo. E aí então você coloca tudo nos comentários, amém? Para quem não me conhece, meu nome é Osvaldo, sou pastor na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Cenáculo, na presidência do pastor José Firmino, e a dirigente da obra é a pastora Cristina. Então, sem demora, vamos à palavra de Deus, que está na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 10. E eu vou ler aqui do verso 1 em diante. Ora, eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e suavidade de Cristo, eu que quando presente sou humilde entre vós, mas estando ausente, sou ousado para convosco. Rogo-vos, pois, para que não seja necessário ser ousado quando presente, com confiança na qual penso ser ousado, com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque, embora andando na carne, não guerreamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo imaginações e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Então assim, meus irmãos, nós devemos compreender que o apóstolo Paulo aqui, ele faz uma defesa do seu ministério, onde alguns, naquela época, pensavam algumas coisas sobre Paulo, sabendo nós que Paulo, ele foi aquele que foi o perseguidor da igreja. Então é interessante que você pode fazer um exercício aí de pensamento e entender que ele constantemente, naquele período, ele vivia tendo que defender, vamos assim dizer, a chamada de Cristo na sua vida. Porque muitos não entendiam como um homem tão zeloso da lei, ali criado aos pés de Gamaliel, o sumo sacerdote, como de repente ele havia mudado a sua maneira de pensar em relação a Cristo, em relação à chamada seita na época, ou caminho, que eram os cristãos, na época não eram chamados de cristãos, eram chamados de o caminho. Como ele mudou, né? Trazendo um termo popular aí, da água para o vinho.
Como se de repente eu odeio, eu persigo, eu sou contrário, de repente eu passo a fazer uma defesa e passo a ser adepto daquela maneira de agir, daquela maneira de pensar, e começo então a fazer a defesa daquele novo formato, vamos dizer assim, para aqueles da época, um formato religioso, uma religião contrária para muitos ali, principais sacerdotes, fariseus, membros ali do sinédrio, do templo, como ele havia mudado. Então, sabemos nós que por causa de todas essas lutas, essas dificuldades, Paulo começou a pregar aos judeus, os judeus de nascimento, os naturais ali de Israel, e de repente não entendiam o que ele falava. Ele dizia: desde já agora vou para os gentios. Então ele está falando aqui com uma das igrejas que ele começou a formar, a igreja que estava lá em Corinto, lá na Ásia Menor. E então ele começa a pregar a Cristo, fazer a defesa da fé em Cristo, defender o Evangelho. Então por isso ele também tinha que defender o seu ministério. Então muitas vezes, irmãos, a nossa fé não é compreendida. Trazendo aí uma alusão à nossa vida cristã. Muitas vezes nós podemos trazer o exemplo, nós que éramos lá do mundo, talvez fôssemos adeptos de uma outra religião, nós que não críamos em Cristo, nós que não tínhamos esta fé, que é a fé salvífica, que cremos no poder do sangue de Cristo, que cremos ali na salvação, na remissão dos pecados, através daquela obra de Cristo. Nós não tínhamos esta fé. E de repente nós nos encontramos com o Senhor como Paulo havia se encontrado, né? Que era Saulo, havia se encontrado com o Senhor. E quando ele se encontra com o Senhor, ele tem ali uma mudança, né? Até a palavra para essa mudança, a palavra grega metanoia, significa mudança de mente. Por isso Paulo fala aqui a respeito de pensamentos, de ideias, de maneira de pensar. E uma outra coisa que eu vou abordar, já vou falar já, é o sentido espiritual da coisa. Mas ainda falando ainda no campo do pensamento, da ideia, é como muda, como a pessoa mudou. Como que ela que não acreditava e ela fazia tal coisa e deixou de fazer de repente? Como assim? E isso envolve tanta coisa, irmãos, envolve todo um universo. Amizades mudam, modo de vida, estilo de vida, muda, a pessoa deixa de fazer muitas coisas, ela para de fazer muitas coisas, ela para de ir em muitos lugares. E de repente, como assim, trazendo ainda para os nossos dias, agora só quer saber de igreja, só fala de Deus, só fala desse Jesus. Cadê aquele meu amigo, cadê aquela minha amiga, aquele meu companheiro, né? De balada, de festa. Então, irmãos, mudança. Paulo está falando de mudança. Ele fala: ora, eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e suavidade de Cristo, eu que, quando presente, sou humilde entre vós, mas estando ausente, sou ousado para convosco. Rogo-vos, pois, para que não seja necessário ser ousado quando presente, com a confiança na qual penso ser ousado com alguns, que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Então, aqui, lá na frente, Paulo vai falar sobre guerras interiores, internas, da carne contra o espírito.
E ele está falando, vocês me julgam ainda como se eu andasse segundo a carne. Então ele está fazendo aí uma defesa do seu modo de vida, do seu ministério, do seu chamado. É outra pessoa. Paulo aqui é outra pessoa, porque embora andando na carne, não guerreamos segundo a carne. Por quê? As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo imaginações e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, é necessário que a nossa mente mude-se, como mudou a de Paulo, quando ele ali foi iluminado naquele encontro que ele teve com Jesus. E a partir daquele momento ele recebeu um dom de Deus, o dom de falar de Cristo. E em toda a sua eloquência, em toda a sua erudição, que Paulo era um homem preparado, erudito, um homem de cidadania romana, um poliglota, ele então, Jesus passou a usar todo aquele conhecimento que ele tinha em favor de Cristo, em favor do Evangelho. O pensamento de Paulo mudou. E aí entra na chave do que eu quero falar hoje especialmente. Ainda existe também a questão espiritual, porque toda essa mudança de vida está relacionada à nossa condição espiritual. Quando espiritualmente não vivemos na mesma condição, vamos dizer assim, espiritual, porque Jesus, quando pregava, dizia que nós tínhamos que nascer de novo. Assim como Nicodemos um dia veio até Cristo e Cristo lhe falou sobre mudança. Cristo disse a Nicodemos: Nicodemos, o que te importa é nascer de novo. Assim como Saulo, que mudou até de nome, passou a ser chamado de Paulo, nasceu de novo. E o novo nascimento é uma nova condição espiritual. Então Saulo está falando da sua nova condição espiritual. Então vem a regeneração, o Espírito Santo passa a morar em nós, mas também tem que haver uma mudança de pensamento, consciência, intelecto, razão, emoção, tem que estar alinhada à vontade de Deus, onde ele fala, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo imaginações e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus. Então, tudo aquilo que éramos no passado, que éramos antes de conhecer o Senhor Jesus, passa a mudar. É uma nova vida, é uma mudança também de mente, não só espiritual. E nós temos então uma guerra que é travada interiormente. E tem uma guerra exterior, que não são vistas aos olhos nus, mas que são espirituais. Lutamos contra fortalezas espirituais, ideias, conceitos, pensamentos que vêm do mundo espiritual, que é contrário a Cristo, que é o mundo do inimigo, que prende, que deixa em cativeiro as pessoas que não chegaram ainda ao conhecimento de Deus, que é o que Paulo diz aqui. E toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então é um verdadeiro cativeiro espiritual, que envolve pensamentos, ideias, conceitos, que mudam então
totalmente a maneira das pessoas enxergarem as coisas. E muitas vezes o mesmo Paulo fala que chega a ser uma escama, que é tão interessante que Paulo, em sua conversão, quando Ananias coloca as mãos sobre Paulo, ele já estava ali numa cegueira de 3 dias, e a Bíblia diz que ele não comeu durante aqueles 3 dias e ficou em oração. E quando Ananias veio até aquela rua, impôs as mãos sobre Paulo, e a Bíblia diz que saíram dos seus olhos como escamas. Tanto no sentido físico, mas eu creio também no sentido espiritual. Paulo então passa a enxergar na dimensão espiritual e passa a entender uma nova maneira de viver em Cristo. Que eu e você possamos ficar com esta palavra, aleluia, glória a Deus. Que nós temos que viver de uma maneira diferente. O novo nascimento também envolve mudança de mente, mudança de pensamento, mudança de conceitos, mudança de ideias. E assim, a nossa mente não pode ser mais conformada a este mundo, mas conformada à obediência de Cristo. Amém? Que eu e você possamos ficar com esta palavra, que você possa ter um dia grandemente abençoado na presença do Senhor Jesus Cristo. Oremos ao Senhor. Deus e Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, cremos, Pai, na mudança. Que o Senhor nesta manhã promove mudança em corações e mentes. Que aquele que não nasceu de novo venha provar um novo nascimento, a regeneração do teu Espírito Santo, o poder e a graça que vem quando buscamos ao Senhor de todo o nosso coração. Que a tua presença, Senhor, possa alcançar este meu irmão e esta minha irmã nesta manhã. Talvez exista uma ideia, um conceito ainda que afasta do Senhor Jesus Cristo. Pessoas que ainda não provaram o novo nascimento, mas também pessoas que não provaram a mudança de mente. Senhor, que o teu Espírito Santo possa trabalhar nesta manhã. Pessoas que estão no processo ainda, Pai, de salvação, que ainda tem uma guerra interior, que teu Espírito possa convencer, meu Deus, e promover esta mudança de mente, Senhor, de coração, e esta regeneração ela possa ocorrer na vida deste meu irmão e desta minha irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o teu poder, a tua glória, a tua graça, a tua unção visite agora, Deus, dentro do local de trabalho, assim como o teu Espírito visitou Paulo, que já estava 3 dias naquele lugar chamado Rua Direita, e ele já estava sem comer e sem beber, e ele estava buscando ao Senhor, mas os seus olhos ainda estavam fechados. Seus olhos ainda não podiam enxergar, mas mais que os seus olhos naturais, físicos, os seus espirituais ainda não compreendiam. Aleluia, aleluia. Que este meu irmão, esta minha irmã possa enxergar no mundo espiritual. Que o teu poder possa alcançar, meu Pai, nesta manhã, este meu irmão que deseja um verdadeiro e real encontro com o Senhor. Esta mudança de mente, esta mudança de pensamento, neste mundo que nós temos ideias tão contrárias ao Evangelho, que estão tão longes, cativando o pensamento de muitas pessoas, que o teu Espírito possa promover aí uma verdadeira e real mudança, Senhor, de mente, de corações,
em nome do Senhor Jesus Cristo. E que o inimigo, que é a fortaleza, não impeça, que o inimigo seja repreendido, onde o inimigo cativa, onde o inimigo segura, ele seja repreendido, as fortalezas, os principados, as potestades caiam por terra em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero apresentar também os enfermos, os que choram, os que sofrem, os que gemem, os que estão em hospitais, clínicas, Senhor Jesus Cristo, em UTIs, em UPAs, em AMAs, Pai querido, Pai amado, aqueles que passam a noite ali num respirador por causa de problemas respiratórios, os que estão no soro, muitas pessoas nesta manhã, desta forma, Senhor, meu Deus, as doenças físicas, sim, mas também há muitas doenças emocionais, Pai querido e Pai amado, pessoas que têm crises de ansiedade, ataque de pânico, e muitas vezes é algo de origem espiritual. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, toda causa espiritual negativa da parte do inimigo, aleluia, seja repreendida nesta manhã. Pai, pessoas que estão com ataque de pânico, crise de ansiedade, Senhor, muita gente com doença de alma, que chora do nada, que não quer saber de nada, que se tranca num quarto, que desanimou, que voltou para trás. Tem muitos irmãos também que perderam seus ânimos, mas a causa é espiritual. Ataca a mente, ataca o pensamento, ataca as ideias e já está querendo absorver coisas deste mundo que são contrárias à tua vontade. Em nome de Jesus, sejam repreendidas, Pai. Visita agora, papai, estas pessoas, em o nome de Jesus. Todo aquele, Pai, que está com o pensamento cativo, com a alma cativa, é um cativeiro espiritual, aleluia. Seja repreendido este mal, esta fortaleza caia por terra, em nome de Jesus, aleluia. Pai, nós queremos te glorificar e bendizer, queremos dar graças ao Senhor, que esse meu irmão, essa minha irmã, tenha um dia grandemente abençoado, debaixo do poder e da graça do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, você que está nessa situação, faça um propósito com Deus. Coloque o seu pensamento e fala: Senhor, eu quero o meu pensamento alinhado ao conhecimento de Deus, como Paulo diz aqui no versículo 5. Guarda isso, você que está assim, vacilando até na sua fé, titubeando. Guarda isso aqui, destruindo imaginações e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Eleve o seu pensamento à obediência de Cristo. Essa é a tua principal arma contra esta depressão, contra esta tristeza. Você que se encontra em angústia, comece então a conformar os seus pensamentos a Cristo através da sua palavra. Amém? Fique com esta palavra, creia no poder da oração e o Senhor Jesus Cristo fará uma grande obra na sua e na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Vamos usar a internet, a rede social com sabedoria. Jesus Cristo vem. Vamos pregar a tempo e fora de tempo. Compartilhe esta mensagem, dê o seu like, ative as notificações, coloque nos comentários o seu pedido de oração e seu testemunho de bênção, você que está sendo abençoado neste canal. Que você possa ter um dia grandemente abençoado, debaixo do poder e da graça do Senhor Jesus Cristo. Bom dia!